Nos últimos dias, tem se falado muito sobre a questão do eletrochoque ou da eletroconvulsoterapia e o quanto que isso é eficaz ou não como forma de tratamento para depressão, para esquizofrenia. Muitos vídeos falando a favor, contra, artigos, notícias na imprensa. E a dimensão é bastante complexa. E eu fiz esse vídeo justamente para tratar disso. Coloquei no meu Instagram, as pessoas falaram que seria interessante, também acho. E por ser um assunto bem mais complexo, esse vídeo está aqui. Então, vem comigo. Eu sou o psicólogo Ronaldo Coelho e esse é o canal Conversa Psi. A primeira questão de todas em torno desse tema que é importante a gente dizer é que muita gente que está dizendo a sua opinião ou falando a respeito não é um profissional que tem autoridade para dizer sobre isso. Pessoas que até são, por exemplo, psiquiatras, mas não trabalham com a técnica, né? Por quê que eu estou dizendo isso? Porque os estudos dizem que funciona, né? Os estudos dizem lá que tem uma determinada quantidade de energia que você coloca durante um tempo muito determinado, né? Com a pessoa sendo regulada o tempo todo ali dentro de uma sala que é uma sala cirúrgica, né? Tem que ter estrutura de cirurgia com anestesista, com o psiquiatra junto, com o enfermeiro. E aí durante aquele tempo aciona uma convulsão na pessoa e esse processo ele seria terapêutico. Muita gente também diz que isso dá uma bugada no cérebro, na verdade, né? Entre aspas, e aí acaba tendo um efeito que é de remissão dos sintomas. A questão é como que é o acompanhamento desses pacientes a longo prazo, né? Esses profissionais que estão falando, eles acompanham esses pacientes, é importante saber disso, né? Porque só falar o que está escrito ou o que foi colocado como científico pode ser complicado também. Mas, mesmo assim, vamos tomar por base que funciona e que a eletroconvulsoterapia ela pode ser substitutiva mesmo nos casos de depressão grave ou gravíssima com risco iminente de suicídio, porque ela provoca um restart do cérebro, como alguns dizem, de uma forma bem mais rápida, né? Não precisa dos 15 dias que normalmente os antidepressivos demoram para fazer o efeito. Ela também é utilizada em casos de gravidez, né? Ou em casos de que o antidepressivo já não faz mais efeito, nenhum tipo, já se tentou todos os tipos de tratamento e ele não faz. Nos casos de esquizofrenia, a coisa é um pouco mais complexa, né? E não se tem uma dimensão tão unânime nos estudos que foram realizados a esse respeito. Então, partindo desse ponto que funciona. Então, vamos aí pegar agora duas situações. Uma que é no sistema particular, quando é o seu psiquiatra que te vê ali regularmente, que não custa barato, que a gente sabe também, né, as consultas de psiquiatria. E no outro caso, o SUS. Tá? Então, vamos primeiro tratar dessa parte que é o particular. Para vocês que estão aí pesquisando, querem saber, vocês já procuraram saber quanto custa uma sessão de eletroconvulsoterapia? Não é barato, né? Talvez esteja aí em torno de R$ 1.000 cada sessão. Talvez esse preço varie, mas até onde eu fui procurar é um valor razoável. Não é uma sessão que cura o paciente. Na verdade, as sessões funcionam muito parecidamente como os antidepressivos, que também não resolvem o problema. Todo esse tipo de tratamento, ele é muito mais um tratamento que faz com que a pessoa se anestesie daquela dor ou que ela tenha uma analgesia do que ela está vivendo e que ela consegue seguir a vida durante um tempo. Mas que se retira aquilo, volta ou depois de um tempo também retorna. Né? No caso do medicamento, se a pessoa para de tomar, volta a depressão. No caso da eletroconvulsoterapia, ela tem que fazer diversas sessões, não é uma só.
E o que que acontece? Quando a vida da pessoa melhora, ou quando ela melhora diante da vida, ela pode elaborar questões importantes da vida dela e ter uma melhora a longo prazo. O que acontece é que muitas vezes isso não se dá. E aí ela tem que fazer repetidas vezes as sessões. O mesmo acontece com o uso dos antidepressivos. Só usar o antidepressivo não resolve o problema da depressão. A pessoa precisa elaborar questões da sua vida que são anteriores, que são muito mais profundas e muito mais difíceis de serem cuidadas do que só tomando um remédio. Quando ela não faz isso, ela fica dependente do antidepressivo. Então, o que a gente tem hoje, comprovadamente, que resolve justamente, que é um método de tratamento terapêutico mesmo, e não de analgesia, e não que não seja importante a analgesia, porque às vezes a pessoa precisa daquilo até mesmo para fazer o tratamento psicoterápico, que não é fácil, que demanda muito da pessoa, que demanda entrar em contato com coisas que são difíceis da vida dela, e que às vezes ela não consegue sem ter essa ajuda. Assim como quando a gente precisa de uma cirurgia, a gente precisa da anestesia para sobreviver. Assim como quando a gente está com uma dor de dente muito forte, a gente precisa do anti-inflamatório, precisa do analgésico até acabar aquela dor, até que aquela inflamação, a infecção ela diminua, que se possa fazer o tratamento curativo de fato, que é fazer ali a obturação daquele dente ou qualquer coisa do tipo. Então é importante? É, mas no caso do dentista que a gente fez aqui a comparação, se só tomar o analgésico a pessoa cura, o dente pode cair uma hora, né? Mas foi o analgésico que fez aquilo se curar? Não. No caso dos antidepressivos e do eletrochoque, também. Não é aquilo que cura, mas a possibilidade da pessoa encarar a sua vida de uma outra forma e ela ir resolver esses problemas na vida dela. As questões que fazem ela deprimir. Porque a depressão, e aqui vamos nos deter a mais a depressão, mas isso vale também para todos os tipos de transtorno, são de origem psíquica. A causa é psíquica. Então, não está no corpo. O que acontece no corpo é o efeito disso, é o sintoma. Mais uma vez, funciona tomando medicamento? Sim, assim como o anti-inflamatório, o analgésico funciona no caso do dentista. A esse respeito, os melhores discursos que eu pude perceber das pessoas que estão falando nesse momento sobre a eletroconvulsoterapia também falam só da doença, né, no caso da depressão, mas não fala do paciente, do processo psíquico do paciente, de restabelecimento, de como que se dá esse caminho. Né, o que acontece na vida dele, porque muitas das vezes também nem se conhece. Se conhece só o sintoma. Então, se o sintoma, ou se houve remissão do sintoma, tá ok. Se não houve remissão do sintoma, então não deu certo. Mas só a remissão do sintoma é o que eu acabei de falar. Acredito que seja importante a discussão ir mais aprofundadamente. Isso tudo só falando da parte particular, né? Onde também a gente tem que questionar. Poxa, a pessoa está em psicoterapia, a pessoa está fazendo análise, ela está investindo dessa forma em si mesma também? Ou ela quer soluções mágicas? Ela quer que uma pílula resolva o problema dela? Ou ela quer que o eletrochoque funcione de forma mágica a solucionar todos os problemas dela? Porque sem a psicoterapia, muito provavelmente não vai funcionar. Ele vai funcionar de forma pontual, como eu acabei de falar. A outra cena que a gente pode montar é de um tratamento desse sendo desenvolvido no SUS. Então vamos pensar, acabei de dizer que precisa de enfermeiro, que precisa de anestesista, que precisa de sala de centro cirúrgico, precisa do psiquiatra ali. E um psiquiatra, não qualquer psiquiatra, mas um que tenha condições de fazer essa técnica, que saiba, que estudou para isso. Primeira pergunta, quanto custa esse tratamento para o SUS? Esse tratamento vai ser realizado com tudo que ele precisa ser realizado? Porque a pessoa tem que tomar anestesia, isso tem alto custo. Precisa da sala de cirurgia, precisa manter a pessoa durante um tempo lá
em observação depois do que ela fez a sessão de eletroconvulsoterapia. Precisa contratar profissionais para isso. Tem alto custo. A pergunta é, por que o governo decidiu investir nisso agora e não, por exemplo, no tratamento medicamentoso, que a gente sabe que funciona na grande maioria dos casos? Por que o governo não oferece tratamento medicamentoso, mas vai oferecer justamente o tratamento que é para ser oferecido quando o tratamento medicamentoso não deu certo? Por quê? Outra pergunta. Esse tipo de tratamento vai ser oferecido de forma ambulatorial, ou seja, a pessoa vai lá, faz, volta para sua casa, ou ele vai ser oferecido em manicômios, onde a pessoa não tem a possibilidade de dizer se ela quer ou se ela não quer, que ela está ali presa. Porque essa nota técnica preconiza a volta dos manicômios. A nota técnica quer incentivar o retorno dos manicômios. Como que vai funcionar isso lá? Mesmo no caso do ambulatorial, vai ser a única forma de tratamento que o governo vai dar? Ou vai ser também uma opção porque ele vai oferecer a outra, se você não quiser a eletroconvulsoterapia? Se você optar pela eletroconvulsoterapia, chegar lá e ver que não tem um psiquiatra responsável, que você confie, não tem um anestesista, tem só um enfermeiro que vai fazer todo o procedimento, por exemplo. Você pode não querer mais fazer? Isso vai ser possível? Veja, a complexidade desse tipo de ação do governo ela é muito maior. A dimensão política de você autorizar que se compre aparelhos de eletrochoque, ela é muito mais profunda. E para isso, eu vou destinar a minha live de sexta-feira que vem só para falar sobre a norma técnica do Ministério da Saúde, que tem a ver com o retorno dos manicômios, a internação de crianças em manicômios, junto com adultos, inclusive, o reforço das comunidades terapêuticas e a compra de aparelhos de eletrochoque. Tudo isso acontecendo na mesma cartada, na mesma nota técnica. Então, para isso, tem a minha live da sexta-feira que vem. Hoje, então, nós vamos ficar somente na questão técnica do eletrochoque. E tudo isso que eu estou falando é uma questão técnica de cuidado consigo mesmo, que você vai ter que ter se você optar por esse tipo de tratamento. O primeiro de tudo, como eu estava dizendo, é se vai ser uma opção para você. E se for uma opção, em que momento que você pode não querer mais aquela opção? E se o governo está te dando essa opção, por que ele não dá outras também? Porque outras ele não dá. Como é o caso da psicoterapia. Nós sabemos que a psicoterapia é a forma de tratamento que funciona para todas as desordens, para tudo aquilo que está lá no CID-10 e no DSM como desordens ou transtornos mentais. É a única coisa que funciona. E por que o sistema público não tem esses profissionais? Psicólogos que possam fazer um bom trabalho de tratamento psicoterápico. Por quê? Então, em resumo e finalizando este vídeo de hoje, se você é livre, se você pode fazer eletroconvulsoterapia, se você já tomou medicação e essa medicação é resistente, se você já está num processo em que nenhuma medicação funciona ou que é uma depressão muito grave e a pessoa está muito mal na sua família e você quer indicar esse tipo de tratamento. Ou, no caso de pessoas que estão grávidas, né, as mulheres grávidas, ele é bastante indicado, né? E se você pode optar por esse tratamento, vá e faça. Contudo, pergunto novamente, e a psicoterapia? Cadê? Onde vai ficar a psicoterapia? Isso é fundamental. Sem isso, vai ser só tomar analgésico. Por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, se ele esclareceu algumas das suas dúvidas, compartilha ele com quem você acha que pode se beneficiar. Curte, se inscreve aqui no canal para não ficar de fora de nenhuma das nossas conversas. Eu vejo você no próximo vídeo.